Pois um bom dia a todas vocês. É uma grande alegria para mim estar aqui, partilhando deste momento de formação e também de crescimento espiritual. Como me apresento brevissimamente, sou o Padre Bruno, como disseram, Padre Bruno do Espírito Santo, e trabalho como formador, professor, diretor espiritual ali no seminário Maria Mater Ecclesiae, dos Legionários de Cristo. Trabalho na formação desses seminaristas que nós temos ali no seminário em Itapecerica da Serra, São Paulo. A minha formação, sobretudo, é no campo da patrística, o estudo dos padres da Igreja dos primeiros séculos. ênfase, sobretudo, meu doutorado foi em Santo Agostinho, nos seus comentários ao livro do Gênesis. E o tema que se propôs hoje para falar tem muito a ver com Santo Agostinho, porque as senhoras estão meditando, refletindo esse ano sobre as Santas Teresas. E eu gostaria de falar de uma agostiniana, que é venerável, foi proclamada venerável recentemente, me parece que em 2018, pelo Papa Francisco. O processo de beatificação dela está em andamento, da venerável Teresa Spinelli, que ela é fundadora da Congregação das Irmãs Agostinianas Servas de Jesus e Maria. Gostaria de partilhar um pouquinho da vida, da experiência de santidade, da espiritualidade de Madre Teresa Spinelli. Como grande educadora, como grande formadora, sobretudo da juventude, da adolescência, trabalhando na educação das meninas. E é como eu conheci, Madre Teresa Spinelli. Obviamente que ela faleceu no ano 1850, não conheci pessoalmente, mas conheci a sua espiritualidade, o seu carisma, justamente durante o meu doutorado, eu estudando Santo Agostinho, a espiritualidade de Santo Agostinho, entrei em contato, de um modo bastante ocasional, também com a congregação das Irmãs Agostinianas Servas de Jesus e Maria, que se dedicam ainda hoje à educação, à formação da infância, da adolescência. Trabalho com a educação católica, sobretudo da juventude e da infância. E então comecei a conhecer, aprofundar um pouquinho a vida, a espiritualidade dessa madre agostiniana, Madre Teresa Spinelli. O nome dela de batismo é Maria Teresa Spinelli. Ela nasceu no ano de 1789, no dia 1º de outubro de 1789. Ela nasce na cidade de Roma, portanto, ela é romana. Nasce precisamente ali no coração da igreja em Roma, naquele período em que a Europa vivia períodos de revoluções. A Revolução Francesa tinha estourado há poucos anos antes do seu nascimento. Depois, por exemplo, a Revolução de Napoleão, as guerras napoleônicas, que vão difuminar os ideais da Revolução Francesa ao mundo inteiro naquela época, até mesmo fora da Europa. E, portanto, ela vive um período bastante complicado e de grande carência da formação cristã, da educação cristã. Ela recebeu uma sólida formação. Não era normal no seu tempo, primeiramente pelo fato de ser mulher, a educação era muito mais restrita, mas ela recebeu uma boa educação cristã e também nas ciências, na arte, na literatura da sua época. Ela foi prometida em casamento ainda bastante jovem. Ela tinha lá os seus 16 para 17 anos, foi prometida em casamento e, de fato, depois contraiu o casamento com Luigi Ravielli, que foi um homem
bastante violento, cheio de ideias também revolucionárias. Esse casamento fez com que Teresa sofresse muito, muito na mão do marido, né? Ontem nós celebramos Santa Rita, também agostiniana, né? Santa Rita de Cássia, também agostiniana, né? Eu vejo na vida um pouco de Madre Teresa Spinelli, um pouco de uma nova Santa Rita, né? Madre Teresa, o casamento dela durou pouquíssimo, porque a própria diocese de Roma, sabendo da violência do marido, o marido tinha uns arrebatos terríveis de ira, de violência, gritava com ela, espancava muitas vezes, e a própria diocese de Roma decretou então a separação dos dois, né? Porque ela corria verdadeiro risco de vida. A própria diocese de Roma decreta a separação. Tem um episódio que a gente vê enquanto ela estava ainda unida ao marido, que o marido, em um determinado momento, furioso, leva Teresa para um lugar isolado, assim meio abandonado, ele com a faca ameaçando a Maria Teresa Spinelli, e então ela começa no seu coração a pedir a intercessão das almas do purgatório, sabendo que provavelmente ela ia ser morta ali naquele momento, né? E então ela pede a intercessão das almas do purgatório, e de repente, naquele lugar abandonado, praticamente vazio, aparece ali uma figura de uma espécie de policial que começou a acompanhar o casal à distância, observava o casal à distância. Então o marido, ao perceber que estava sendo vigiado, tenta mudar de localidade para um lugar um pouquinho mais escondido, mas aquela figura meio misteriosa acompanhava os dois. Até que, de repente, o marido desiste daquela ação, provavelmente criminosa, que ele ia ocasionar, e desaparece também aquela figura misteriosa, meio com uma aparência assim de policial, que defende Maria Teresa Spinelli do pior naquele momento. Ela, quando recorda esse fato, ela atribui tudo isso à proteção das almas do purgatório que ela tinha recorrido naquele momento. Desse casamento, que não dura nem sequer 2 anos, praticamente 1 ano e alguns meses dura esse casamento, vai nascer uma filha, a Teresa. Uma filha que, como Santa Rita também, que sofreu e intercedeu pela conversão dos filhos, essa filha também vai dar muita dor, vai trazer muita dor ao coração de Teresa Spinelli. Uma filha que, por circunstâncias, praticamente Teresa vai ter que criar sozinha. O pai depois desaparece, tendo deixado ali uma soma, uma ajuda financeira, mas depois o marido praticamente desaparece na vida da filha, e Teresa tem que arcar com a educação da filha sozinha. E então, ela, como ela tinha uma boa formação literária, uma formação, digamos assim, gramatical, também nas ciências da época, uma profunda formação cristã, ela é admitida, sobretudo em casas de famílias, porque naquela época o ensino, sobretudo para as meninas, era muito restrito, era um ensino individual e doméstico. As meninas aprendiam em casa. E então Teresa Spinelli começa a dar aulas formando meninas, educando meninas em casas particulares. Até que ela vai sentindo no coração, vendo a carência ali em Roma e na região, de meninas em situação precária, sem instrução, abandonadas, sem nenhuma formação cristã e uma formação humana. Ela sente no coração
depois de ter trabalhado muitos anos na formação, dando essas aulas particulares, trabalhando em casas particulares na educação de meninas, ela decide abrir uma escola para a formação de meninas carentes, uma escola gratuita, para que recebesse ali as meninas também a formação na gramática, na alfabetização e, ao mesmo tempo, recebesse também a formação cristã, aprendessem o catecismo, aprendesse também ofícios práticos que depois pudessem inserir as meninas na sociedade através de diversos ofícios que aprendiam na escola. Maria Teresa, naquela época, ainda uma leiga, ela estava muito à frente da sua época, né? Antes mesmo de Dom Bosco iniciar esse trabalho com os meninos, Madre Teresa, nessa época ainda, Teresa Spinelli, já tinha começado um projeto educativo, ela sendo ainda leiga. Ela começa, então, a trabalhar pela formação das crianças e com a ajuda também da igreja, do clero, dos seus diretores espirituais, Teresa Spinelli funda, então, uma primeira escola numa cidade vizinha de Roma, Frosinone, funda uma primeira escola uma escola gratuita para as meninas estudarem, se formarem, receber a educação, né? Aquela mesma formação que ela dava para as meninas, né, de família nobre, ela agora queria trazer para todas as meninas da sua época ali no seu tempo. E é interessante que Teresa Spinelli, ela recebe essa iluminação de abrir uma escola pública para a formação das meninas, justamente na oração, em um momento de oração. Era o dia 1º de novembro de 1820. Na oração, ela tem uma percepção, uma visualização da glória dos bem-aventurados no céu. E ela percebe que a alma dos apóstolos recebem no céu uma glória imensa depois das suas tribulações apostólicas, dos seus cansaços e das suas fadigas apostólicas. Ela percebe que as almas apostólicas têm no céu uma grandíssima glória, uma grandíssima bem-aventurança. Ela percebe quanto as almas apostólicas são honradas por Deus no céu. E então, naquele momento de oração, ela decide se dedicar ao apostolado nas suas circunstâncias, na evangelização, na educação das meninas. Ela, por assim dizer, brota nela uma alma missionária, uma alma apostólica, um desejo do apostolado, vendo a glória dos beatos apóstolos, dos bem-aventurados apóstolos e das almas apostólicas no céu. Essa visão que ela tem na oração vai ser o início desse ardor missionário na alma de Teresa Spinelli. Ela, então, vai fundar esse primeiro projeto educativo e, de repente, outras mulheres leigas se associam a ela no mesmo ideal. Teresa Spinelli, em primeiro lugar, ela teve de formar essas formadoras, porque eram moças, mulheres de muito boa vontade, mas que também não tinham formação, conhecimentos gramaticais, literários, no catecismo. A própria Teresa Spinelli teve de formar as suas formadoras, primeiramente, para depois formar. Na verdade, ela foi, por assim dizer,
construindo a ponte e caminhando em cima da ponte ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que educava as meninas, Teresa Spinelli trabalhava também na formação das suas formadoras, né? Nesse período, também, um pouquinho antes até mesmo da fundação dessa primeira escola em Frosinone, ali perto de Roma, Teresa Spinelli tinha sofrido muito com a sua filha, sobretudo na adolescência da filha, porque a filha, né, além de uma rebeldia típica da adolescência, sofreu com alguns problemas mentais, né, de agressividade, enfim, uma espécie de autismo raro para a época, né? E Teresa Spinelli cuidou da filha em todo momento, com muita paciência e santidade cristã, até a morte da filha, né? Ela, digamos assim, ela presenciou, inclusive, né, depois da doença da filha, a morte da própria filha. A filha era adolescente, quase jovenzinha já, quase idade adulta, vem a falecer por uma doença repentina, né? Naquela época também, 1800, às vezes, né, ainda não tinha penicilina, tantos problemas médicos, contraiu uma doença e veio a falecer, né? Isso também causou muito sofrimento na vida de Teresa, mas ela sempre confiando em Deus, sabendo que Deus cuida, né, dos nossos seres queridos. E então ela vai se dedicar a esse período, 1820, a partir do 1820, a essa educação da juventude. Antes mesmo, praticamente quase meio século antes de que Dom Bosco começasse também na Itália a educação dos meninos, né? Antes mesmo de Dom Bosco, Teresa Spinelli já estava trabalhando na formação das meninas com um método educativo muito parecido o que vai ser desenvolvido depois por Dom Bosco. Não um método baseado em ameaças, né, em violência, mas um método educativo baseado no amor, no acompanhamento, na compreensão, na formação integral das meninas, em corpo, alma, espiritualidade, inteligência, vontade, um método muito integrativo do conjunto da menina. Nesse sentido, Madre Teresa Spinelli estava muito avançada na sua época, né, pelo seu método educativo. Acontece, então, que o grupo de mulheres que começaram a acompanhar Teresa nesse projeto foi se multiplicando e abriram, então, depois, uma segunda escola. E veio no coração de Teresa, e depois ela consultou com os seus diretores espirituais, a possibilidade de fundar uma ordem religiosa, uma congregação religiosa. Então, a partir ali do ano 1827, né, a Igreja de Roma, a Diocese de Roma, acolhe esse desejo que Deus tinha suscitado no coração de Teresa Spinelli e decide, então, professar os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, formando assim a congregação das Irmãs Agostinianas, Servas de Jesus e Maria, toda dedicada à educação e à formação. 7 anos depois da... Exatamente. Deus foi amadurecendo no coração desde 1820 até 1827, que data a primeira Constituição. Nós temos esse texto da primeira Constituição. Ela, então, decide para as suas irmãs adotar a regra de Santo Agostinho e a espiritualidade de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho tem sido o grande educador do Ocidente. Eu diria que é o pai da civilização ocidental, foi Santo Agostinho. Os grandes doutores medievais,
Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Anselmo de Aosta, todos eles têm como ponto de referência, além das Sagradas Escrituras, Santo Agostinho de Hipona. Ela, então, como educadora, ela decide também se espelhar nesse grande educador do Ocidente, que continua ainda influenciando, né, a educação, a cultura, nos dias de hoje, que é Santo Agostinho. Madre Teresa Spinelli, ela era devotíssima da cruz de Jesus, por tudo que ela sofreu na vida, né? Uma infância sofrida, depois um casamento atribulado, depois a educação da filha, que ela tanto sofreu por causa das doenças da filha e a situação mental da filha, e depois também os diversos sofrimentos na educação das meninas, na fundação da sua congregação religiosa. Ela escreveu diversas cartas, diversas correspondências com os seus diretores espirituais e homens sábios também, né, sacerdotes sábios da época. Acontece, porém, que muito dessa correspondência se perdeu porque Teresa pediu para o seu diretor espiritual que destruísse as cartas dela após a sua morte, né? E então o diretor decidiu destruir. A maioria das cartas delas se perderam. Algumas se conservaram, também publicada em italiano, em um volume, são mais de 100 páginas da correspondência que sobreviveu à destruição. Nessa correspondência, que são sobretudo dos 6 últimos anos da vida da venerável Maria Teresa Spinelli. Praticamente ali do ano 1844 até a sua morte, 1850. Esse último período da sua vida, que é um período onde ela passa também por uma grande noite da alma, uma profunda noite escura da alma, e ela sobe também a um patamar de 6ª e 7ª morada de contemplação. Madre Teresa Spinelli, nesse momento, a alma entra numa grande escuridão, mas numa grande escuridão de amor. Praticamente ela vive imersa, submergida no amor de Deus, na contemplação do amor de Deus, sofre muito, porque ela vê que o amor não é amado, né, que ela tem desejos de ser ainda mais apostólica, mais missionária, de levar ainda mais o amor de Jesus, e ela vê as suas limitações humanas, né? Isso causa nela um grande sofrimento. Nessas cartas desse período, sobressai muito o tema do sofrimento, o tema do amor e o tema do desejo da santificação e da salvação das almas, né? Como muito dos seus escritos se perderam, a vida de Madre Teresa Spinelli ficou desconhecida durante muito tempo. Até que uma irmã, uma superiora geral da sua ordem, que conheceu e conviveu com Teresa Spinelli, chamada irmã, que foi madre geral da Congregação das Irmãs Agostinianas, servas de Jesus e Maria, a irmã Serafina Fratali, decidiu, em vista de uma possível beatificação, porque a Diocese de Roma pediu, né, que a Congregação Agostiniana desse início ao processo de beatificação, naquela época, finais do século XIX, que desse início à beatificação de Madre Teresa Spinelli. Então, a irmã Serafina Fratali escreve a primeira biografia de Teresa Spinelli, que está em processo de publicação. Tomara que esse ano mesmo seja publicado em português pela Cultor de Livros. Quando for publicado, eu aviso também as sessões, né, porque eu tive a graça de prefaciar a tradução no português do Brasil. Então, o prefácio é meu, né? Então, tive essa alegria, essa graça de prefaciar. Aqui eu tenho a edição em italiana, que
a irmã Serafina Fratali intitulou como Consagração ao Amor, e vai ser o mesmo título do livro em português. Tem alguns apêndices também nessa obra, que são discursos e testemunhas de pessoas que conheceram a vida de santidade da venerável Maria Teresa Spinelli. No apêndice tem também o discurso, o sermão do sacerdote que pronunciou, esse sermão pronunciado na missa de corpo presente de Madre Teresa Spinelli, onde fala das virtudes de Teresa. Agora, isso um pouquinho da vida dela. Ela falece, então, no dia 22 de janeiro de 1850. Infelizmente, muitos dos seus escritos se perderam. Nós temos as Constituições de 1827, quando ela começa esse grupo religioso, as irmãs, né, agostinianas, e depois nós temos também essas cartas do último período, muitas do último período que se conservaram, e depois a primeira biografia de Madre Teresa Spinelli. Né? Lendo os seus escritos, vendo as constituições, as cartas, a biografia, que nós podemos sintetizar da espiritualidade de Teresa Spinelli? Primeiramente, o papel importante do apostolado. O apostolado, ou seja, as almas apostólicas, nós, por exemplo, no Regnum Christi, invocamos muito Maria, mãe dos apóstolos, né? Maria Regina Apostolorum, Maria Mater Ecclesiae, Maria mãe da igreja. E, ou seja, nós buscamos sempre ter um coração muito apostólico, anunciar o evangelho, e trabalhamos também muito na formação, sobretudo de formadores. Todos nós, na nossa espiritualidade também, estamos abordando o tema da formação. Na nossa família, na educação dos filhos, dos parentes, nas nossas sessões, nos nossos apostolados, sempre buscamos formar formadores. E Teresa Spinelli começa assim a sua obra. Enquanto ela evangelizava as meninas, ao mesmo tempo estava ali formando as suas colaboradoras, que depois iam prolongar a sua obra missionária, a sua obra evangelizadora, quando ela não estivesse mais neste mundo. Então, Madre Teresa Spinelli tem muito a dizer aos nossos dias, porque nos nossos dias nós precisamos muito dessa alma apostólica. Desde ali do dia 1º de novembro, quando ela tem aquela visualização, no dia de Todos os Santos, da glória que as almas apostólicas têm no céu, ela se decide dedicar-se à formação. Então, naquela época, a maioria das congregações femininas eram de clausura, fechadas somente na contemplação do claustro. Começava a surgir umas primeiras congregações, até mesmo femininas, de vida ativa, dedicada ao apostolado. Madre Teresa Spinelli, nesse sentido, ela é pioneira. Então, querendo que as suas seguidoras, as suas irmãs, não ficassem fechadas num mosteiro, mas sem deixar a oração, sem deixar a contemplação, que elas também se dedicassem à evangelização do mundo através da educação, sobretudo a educação das meninas. Outro aspecto também de Madre Teresa Spinelli, da sua espiritualidade, ela, visto que ela é romana, ela vai ter uma espiritualidade muito consagrada aos apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros da Igreja Universal, da Igreja Católica, e uma grande devoção à Igreja, um grande amor à Igreja.
tanto que ela vai colocar juntamente com Santo Agostinho como padroeira da sua congregação religiosa, além de Santo Agostinho, vai colocar como padroeiros aos santos apóstolos Pedro e Paulo, protetores da igreja. Madre Teresa Spinelli vai pedir para suas irmãs que permaneçam sempre unidas à igreja. Vivam na igreja, em comunhão com a igreja. Sofram e trabalhem pela igreja e com a igreja. Por isso, quando eu li a vida de Madre Teresa Spinelli, eu me senti também muito identificado. Porque é característico nós também, na Legião, no Reino Christi, esse grandíssimo amor à igreja. Amar a igreja, trabalhar pela igreja, sofrer pela igreja, estar em comunhão com a igreja. Não permitir que escândalos, né, que vozes dissoantes nos separem da comunhão com a nossa igreja hierárquica. No concreto, com a nossa diocese, né, com os nossos pastores, com os nossos bispos, com o nosso Papa, hoje o Papa Leão. Né? Ela viu nos apóstolos Pedro e Paulo, ela é romana, né, então são também os padroeiros de Roma, ela desenvolveu um grande carinho pelos apóstolos Pedro e Paulo como protetores da igreja, porque os apóstolos trabalharam não para si mesmos, não para fundar grupos para si mesmos, mas para que esses grupos fossem células vivas, né? Comunidades vivas no seio da igreja. E nós também, no nosso apostolado, é isso que nós queremos. Nas nossas famílias, nas nossas sessões, que nós queremos é ser membros vivos em comunhão com a igreja particular e com toda a igreja católica. Então, é característico da espiritualidade da venerável Teresa Spinelli também a comunhão com a igreja e o trabalho pela igreja, pelo crescimento e santificação da igreja. Outro aspecto também que me chama a atenção da espiritualidade, está resumida, né, nesse livro, consta de 2 partes, praticamente, a biografia escrita pela Madre Serafina Fratelli. A primeira parte é autobiográfica e a segunda parte fala um pouco da espiritualidade de Teresa Spinelli. Né? Um aspecto também que chama muito a atenção é a prioridade da oração. Desde a infância, por causa do tempo eu não pude mencionar, mas desde a infância, Maria Teresa Spinelli foi muito devota de Santa Teresa d'Ávila. Desde a infância, por causa do seu nome, obviamente, né? Ela foi muito devota de Santa Teresa d'Ávila. Tinha um carinho especial por Santa Teresa. E ela manifestava este carinho, essa devoção, na prioridade da vida de oração. O primado da vida de oração. Tanto que é na oração que Madre Teresa Spinelli vai perceber as grandes graças e luzes da sua vida. Vai ser na oração que ela vai ter aquela visualização das almas apostólicas no céu. Vai ser na oração que ela vai decidir fundar uma congregação religiosa. Vai ser na oração que ela, como leiga, decide abrir uma escola para educação e evangelização das meninas, muito à frente da sua época. Né? Vai ser na oração que ela vai vivenciar aqueles momentos místicos do último momento, os últimos anos da sua vida, passando por uma forte noite escura também da alma que a purificava cada vez mais no amor. Né? A venerável Teresa Spinelli sempre pedia depois para suas colaboradoras, depois as suas irmãs religiosas, que dedicassem sempre prioridade à vida da oração, a exemplo de Santa Teresa d'Ávila. E, além de Santo Agostinho,
e de São Pedro e São Paulo, por isso ela quis confiar a congregação das irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria, também ao patrocínio de Santa Teresa d'Ávila, como símbolo, né, como imagem da prioridade que nós devemos dar à vida de oração. Madre Teresa Spinelli, portanto, ela vai sintetizar muito bem esses aspectos. Uma vida apostólica, concretizada no trabalho formativo, no trabalho educativo. Ainda hoje, né, as irmãs agostinianas servas de Jesus e Maria se dedicam à evangelização da infância e da juventude, né, através de escolas, através, por exemplo, de educandários, em diversos lugares onde elas estão, casa de menores, por exemplo, onde acolhem menores ali, para a educação, para a formação integral de meninos e meninas, né, a crianças, sobretudo em situações, digamos assim, de vulnerabilidade, mas também aberta a todas as pessoas, a toda a infância e juventude, né, a educação. Então, nós também, eu digo que é um testemunho para os nossos dias. Ela une, em certo sentido, muito de Santo Agostinho, desejo de comunicar a verdade, comunicar a fé, une muito pela sua própria vida de Santa Rita que teve um matrimônio conturbado, também violento, um marido muito violento, como Teresa Spinelli. E Santa Rita, como também depois o fará Teresa Spinelli, vai rezar pela conversão do marido, embora não sabemos o fim do marido, ele depois desaparece depois disso, né? Não temos mais notícia dele, mas até o momento em que esteve unida ao seu marido, até antes da separação, Teresa Spinelli rezava, intercedia pela conversão do marido, sofria pacientemente. Foi graças à sua mãe, né? Vizinhos contaram à sua mãe que ela estava sofrendo muito na mão do marido. A mãe, então, vai falar com a Diocese de Roma. E a própria Diocese de Roma depois vai decretar a separação dos corpos de Teresa e do marido, que era muito violento. Né? Eu vejo também ali em Santa Rita e na venerável Madre Teresa Spinelli uma atualização do exemplo de uma mãe de fé, né, que não cedeu diante das ameaças, que não perdeu a fé, que se manteve firme diante das dificuldades, depois na educação da filha, na conversão do marido, né, na santificação do lar, e depois como Santa Rita também, uma vez que alcançou de Deus a conversão do marido, a conversão dos filhos e a salvação dos filhos, ela se sente chamada à ordem de Santo Agostinho, né, Santa Rita. Em um primeiro momento, não queriam admiti-la, por causa de toda a experiência que ela teve, né, conjugal e tudo isso, achavam que ela não ia conseguir se adaptar à vida religiosa, e o próprio Santo Agostinho e São Francisco de Assis, né, numa aparição, a colocam dentro do mosteiro. E, de repente, a Madre Superiora vê que aquele mosteiro, né, quem já esteve em Cássia visitando, né, vê todo aquele mosteiro amuralhado, assim, uma fortaleza, fala, como que entrou aqui? Né? Aí, como que Santa Rita ia explicar? Bom, Santo Agostinho me colocou aqui, né? Santo Agostinho e São Francisco me colocaram aqui. Né? Então, ela foi aceita depois na ordem agostiniana, né? Santa das causas impossíveis. Madre Teresa Spinelli também, em certo sentido, a gente vê na sua vida quantos impossíveis que Deus tornou possível. Ela também fez um voto particular dela, um voto de entrega total, de perfeição e vítima. Ela quis, para ela mesma,
fazer uma promessa, um voto de viver, de buscar a perfeição do amor e, ao mesmo tempo, de entregar-se como vítima, se assim fosse a vontade de Deus. Esse voto que ela fez, esse voto particular dela, mostra quanto ela queria entregar-se, quanto ela estava toda entregue a Deus Nosso Senhor. Né? Quando a gente fala de se entregar como vítima a Deus, né, pela salvação do mundo, pela salvação das almas, até dá um frio no nosso estômago, né? A gente pensa assim, várias vezes antes de se entregar como vítima. Ela não teve medo. Ela fez ali uma promessa de entregar-se como vítima, se assim Deus quisesse, para a salvação das almas. Né? Então, Madre Teresa Spinelli, a meu modo de ver, é um testemunho eloquente para os nossos dias, tanto por seu projeto formativo, educativo, que é muito avançado para a época, antes mesmo de Dom Bosco, imaginem, né? Madre Teresa Spinelli já tinha começado algo semelhante. Depois também por sua espiritualidade missionária, apostólica, cheia de amor pela Igreja e cheia também de amor pelo Papa, né, pela igreja local, e com um desejo grande de oração. A exemplo de Teresa de Jesus, a Teresa d'Ávila, a qual desde menininha ela era muito devota. E só para concluir um pouco essa exposição, tomara que depois, quando sair a publicação da primeira biografia, nós possamos depois até aprofundar um pouco mais na devoção, na espiritualidade, né, pedindo a intercessão também da venerável Teresa Spinelli, rezando pela sua rápida beatificação e, se Deus quiser, canonização também. Mas eu gostaria de concluir um pouquinho essa conferência, né, essa explicação, essa exposição, falando um pouco de Madre Teresa e Santo Agostinho, que é um pouquinho o meu forte, né? Que eu tenho aprofundado um pouquinho mais na vida de Teresa Spinelli. Né? Santo Agostinho é um grande doutor difícil de definir, né? Porque ele é imenso, ele é monumental, é grandioso. Por isso nós poderíamos até dizer que Agostinho ele é magno, ele é grandioso. Por tudo que ele representa. Mas tem um aspecto central da espiritualidade de Agostinho, que Agostinho ele vai ensinar, né? Que atravessa transversalmente todas as suas obras, todos os escritos de Agostinho, os sermões, as obras dogmáticas, as obras catequéticas, as obras espirituais, as obras pastorais de Agostinho, que é o seguinte: quando Agostinho ainda era leigo e ele estava se preparando para o batismo, ele já tinha decidido se converter, Agostinho ele escreve um diálogo filosófico intitulado Solilóquios, onde o próprio Agostinho, prestes a receber o batismo, ele dialoga consigo mesmo, é um monólogo, né? Um solilóquio, onde ele dialoga com a sua própria razão. Um diálogo de Agostinho com a sua própria razão. Ele começa esse solilóquio com uma longa oração, onde ele vai falando quem é Deus para ele. Então ele vai falando que Deus é infinito, eterno, ele faz uma grande oração. Quando Agostinho termina de orar, a razão pergunta: vejo que terminastes a tua oração. O que queres com ela? E Agostinho diz: eu quero tudo aquilo que eu pedi na minha oração. Aí a razão lhe fala: mas faz então um resumo daquilo que tu desejas, daquilo que tu queres. Faz um resumo para eu entender bem. Veja como é a nossa razão, né? A nossa razão sempre quer definir, quer ter tudo claro, distinto, né? Aí a razão de Agostinho fala: resume.
o que tu queres, o que pediste na tua oração. E Agostinho, então, ele resume numa frase, que está no capítulo 3º do livro dos Solilóquios, que ele diz assim: eu quero conhecer a Deus e conhecer a alma. E a razão, então, lhe pergunta: e algo mais? E ele: nada mais, absolutamente nada mais. Isso é tudo o que eu quero conhecer. Conhecer a Deus e conhecer a alma. Toda a vida de Santo Agostinho vai estar assentada, fundamentada sobre esse princípio. Conhecer a Deus e conhecer aqui alma, para Santo Agostinho, significa conhecer a pessoa humana, conhecer o ser humano. Né? Agostinho, ele tem ali influência um pouquinho da filosofia neoplatônica da sua época. Então, o ser humano, a parte mais alta do ser humano, era representada pela alma. Né? Por isso ele fala, quando ele fala conhecer a Deus, conhecer a alma, qual era o intuito de Agostinho, de toda a vida de Agostinho? Conhecer a Deus e conhecer a pessoa humana, que é uma tradução da lei de Jesus. Quando perguntam para Jesus qual é o primeiro mandamento, Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, toda a nossa vontade, todo o nosso entendimento, é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Nesse mandamento está toda a lei e os profetas. Quando Agostinho, sendo ainda leigo, antes do seu batismo, ele diz: tudo o que eu quero ser, tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu quero conhecer é Deus e a alma. Ele está resumindo a lei de Cristo Jesus, a caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Né? Cito só um exemplo para que vejam que isso é verdadeiro e que depois vai atravessar todo o pensamento, toda a vida de Santo Agostinho. No livro da Doutrina Cristã, que é um livro onde Agostinho explica como ele lê a Bíblia, como um cristão deve ler a Bíblia. Né? Já no livro primeiro, são 4 livros, o livro da Doutrina Cristã. No livro primeiro, ele, quando está falando ali dos princípios de interpretação correta da Bíblia, Santo Agostinho fala assim: a finalidade da Bíblia é porque existe as Sagradas Escrituras, para nos levar ao amor de Deus e ao amor do próximo. Ok? A Bíblia não é um livro de história que veio narrar a história de Israel, não é um livro de geografia, não é um livro de astronomia, não é essas verdades que a Bíblia quer comunicar. A verdade que a Bíblia quer nos comunicar é o amor de Deus e o amor do próximo. Levar-nos ao amor de Deus e o amor do próximo. Esta é a finalidade das Sagradas Escrituras. Agostinho, ele diz, então, não importa se a tua interpretação da Bíblia ela é mais erudita ou menos erudita do que a minha, desde que a tua interpretação mais erudita edifique a caridade de Deus e a caridade do próximo no coração das pessoas, dos ouvintes. Se ambos edificamos a caridade, o amor, no coração dos ouvintes, a minha interpretação e a sua coincidem no essencial, que é amar a Deus e amar ao próximo. Esse é um exemplo de como Agostinho, olha só, ele vai centralizar toda a sua vida na caridade, no amar a Deus sobre todas as coisas e derramar esse amor de Deus no próximo. Madre Teresa Spinelli, ela entendeu esse aspecto de Agostinho. E por isso, na formação, no acompanhamento das pessoas, na direção espiritual, no seu projeto educativo, ela propunha não o medo, não a agressividade, não o castigo, mas a caridade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus,
foi nos dada, foi nos comunicada para levar ao amor de Deus e do próximo. E por isso, nesse projeto educativo, Madre Teresa Spinelli, no acompanhamento das almas, na formação das almas, ela primava pela caridade. Levar aquelas meninas e levar as suas colaboradoras ao amor de Deus e o amor do próximo. Não importa se a minha colaboradora, se a minha irmã do lado tem uma ideia mais erudita, mais fantástica, mais maravilhosa do que a minha. A tua ideia edifica o amor no coração dos outros? Ótimo. A minha ideia, que talvez não é tão grande, não fantástica, mas edifica também o amor no coração dos outros, o amor a Deus e ao próximo? Ótimo. Você está cumprindo a finalidade do Evangelho, que é levar-nos ao amor de Deus, ao amor do próximo. Conhecer a Deus e conhecer a pessoa humana. Amar a Deus e amar o próximo. Madre Teresa Spinelli, na sua espiritualidade, por isso ela quis que a congregação fosse dedicada a Santo Agostinho, ela entendeu muito bem que é o amor que educa. É o amor, a ordem do amor, né? Agostinho, ele é o grande doutor da ordem do amor. Antes da conversão, Agostinho vivia uma desordem terrível no amor. Né? Eram paixões carnais, era desejo de fama, era desejo de aplausos, de reconhecimento mundanos, era um desejo que ia jogando Agostinho cada vez mais em uma tristeza, uma infelicidade profunda. Quanto mais ele buscava a glória humana, as paixões carnais, mais ele se sentia profundamente infeliz e angustiado. Até que ele se encontra com Cristo, ele ama, decide amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo em Deus e por Deus. E isso ordenou o amor, ordenou a caridade no coração de Agostinho. Madre Teresa Spinelli entendeu isso, que Agostinho se formou, que Agostinho se educou, quando ele entendeu que ele deve colocar em primeiro lugar o amor a Deus. E em Deus amar todas as pessoas que ele ama. Agostinho, ele dizia, não é problema amar. O problema é a ordem do amor. Né? Não há ninguém que não ame. Só que a gente ama errado. Ama primeiro a nós mesmos, eu sou o centro do meu amor, só penso em mim, só quero a mim. Ou amo as coisas fugidias, né? Coisas passageiras, coisas que não permanecem para sempre. Isso daí causa uma desordem no nosso interior. É o amor que educa, o amor de Deus que educa, que forma, que corrige, que transforma as pessoas. E por isso, Maria Teresa Spinelli, para nós, né, membros do Reino Christi, é um grande exemplo também, né, seguindo a espiritualidade da caridade de Santo Agostinho. Nós devemos viver essa caridade colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus está acima de tudo. Está acima de mim mesmo, está acima dos meus parentes, está acima até da minha família. Claro que a gente tem que amar a nossa família em, né, primeiríssimo lugar, mas acima de Deus, ninguém é comparável. A gente vê os santos, que muitas vezes seus pais se opuseram, né? São Luís Gonzaga, por exemplo, ele era príncipe eleitor do Sacro Império Romano Germânico. Para ele entrar numa ordem religiosa, né, da Companhia de Jesus, dos jesuítas, ele tinha que renunciar a ser príncipe eleitor. E ele não estava nem aí. Renunciou a ser príncipe eleitor do imperador do Sacro Império Romano Germânico, e ele decide abandonar tudo, contrariando seus próprios familiares, para seguir a Jesus, né? E depois, olha só a glória da família Gonzaga, né? Que era uma família nobre, grandiosa ali no norte da Itália. Ainda hoje, né? Os Gonzaga são família reconhecida, né? Ali no norte da Itália, né? E
ninguém se lembra dos Gonzaga. Aqui no Brasil, que tem, acho que um cantor, né? Ali no Nordeste, Luiz Gonzaga, mas que nem sei se é da família, acho que não, né? E depois algum poeta, né? Exato, copiaram em vista da fama, não de algum imperador, mas da fama do santo, São Luís Gonzaga. Né? Provavelmente o cantor e até o poeta que nós temos brasileiro, né, Luís Gonzaga, recebeu o nome em honra ao santo, não de família. Então, vejam, nós também na nossa espiritualidade somos chamados à caridade, a amar a Deus, ordenar todos os nossos relacionamentos em Deus. Sim. Agora não lembro, teria que dar uma olhada. Eu acho que sim, se não me falha a memória. Ela teve, para ela passar essa instituição, ela foi. Então, mas foi os pais dela, ela tinha isso dentro de casa. Tinha isso dentro de casa. Diferenciada. A família dela, os pais de Teresa Spinelli eram excelentes cristãos. Né? Então, aí é que tá, né? Veja como... Sim, ela era uma jovenzinha. Aí os seus 17 anos. Casou muito jovem. Tinha ali seus 17 anos, foi dada em matrimônio a Luigi. Acontece que ela percebeu, a família percebeu a violência do marido depois. Né? Teresa Spinelli. Teresa Spinelli. Né? Veio depois. E veio muito rápido. Se casou. Se vê que assim, provavelmente a família da outra família, sobretudo, né? Conhecia um pouquinho a família. Era uma família, digamos assim, abastada, que dava uma espécie de esperança, né, para a própria Teresa. Parecia ser um bom partido, né? Só que não foi bem assim. Teresa, obedecendo aos pais, aceita aquele matrimônio verdadeiramente na fé, né, com um desejo de realmente construir ali uma família, e ela estava decidida a nunca abandonar o marido, a permanecer, ainda apesar dos sofrimentos, graças à providência de Deus, né? Deus ali permitiu que os vizinhos acionassem a família, a própria mãe vai lá, aciona a Diocese de Roma, e então a própria Diocese de Roma vai evitar o pior na vida de Teresa. Ela corria verdadeiramente risco de vida. Exatamente, Santa Rita também. Né? Não teria. É a providência de Deus, né? A gente sabe que os caminhos de Deus são misteriosos, né? E vai durar pouquíssimo, né? Menos ali de, acho que me parece que é 1 ano e 3 meses aquele matrimônio vai durar. Ela fica grávida, né? Resulta a gravidez desse matrimônio. E então a Diocese de Roma decide quanto antes do pior, essa separação, né, delas. A igreja, quando alguém morre, chamada em odor sanctitatis, né, em odor de santidade, em fama de santidade, se proclama ela como serva de Deus, uma serva de Deus. Né? Então, servo de Deus é todos aqueles que ainda não têm uma veneração pública da igreja, mas têm um reconhecimento popular de que morreu em fama de santidade. Então, até me parece que 2018 ela era considerada serva de Deus. A partir de 2018, o Papa Francisco reconheceu o primeiro passo rumo aos altares, que fez-se um estudo da vida dela, dos documentos e informações que nós temos, né? E depois de uma positio,
que é um estudo, eu tenho também, a Madre Superior aqui no Brasil, deu para mim a Positio, que era todos os estudos técnicos feitos, históricos, a favor e contra, do exercício das virtudes, se ela teve virtude heróica ou não, né? Porque para declarar alguém santo, a igreja não vê milagres, né, não, mas vê uma vida santa. Vida santa. O milagre vem na segunda fase. Então, essa primeira fase da Positio é ver se ela viveu as virtudes heróicas. E a Positio conclui positivamente, né? Ou seja, Roma mesmo, os tribunais romanos, estudando a vida, os documentos a favor e contra, viram que ela viveu as virtudes em grau heróico, que é o principal da santidade. Né? E então, a partir desse momento, que já tem um estudo profundo, a Positio é um livro grandão, assim, pena que eu não trouxe aqui, são mais de 500 páginas, né, de relatórios de a favor e contra, e depois as conclusões que a Santa Sé vão tirando. A Positio concluiu positivamente que ela viveu as virtudes em grau heróico, e então, imediatamente, o Papa Francisco declarou ela venerável, ela já pode ser venerada e, inclusive, pedir a sua intercessão, né, promulgar, difundir a sua devoção. E então, uma vez que ela é venerável, agora a igreja reza pedindo a sua intercessão, e se alguém recebe alguma graça, algum milagre, imediatamente que comunique com as autoridades eclesiásticas, tanto da Ordem das Irmãs Agostinianas, ou diretamente com o bispo, a Santa Sé, para, uma vez que já é comprovada que ela tem as virtudes em grau heróico. Né? Agora, falta um primeiro milagre para beatificação. E depois a igreja, exatamente. E uma vez que é declarado beata, a igreja se certifica realmente a santidade da pessoa, depois com um segundo milagre. Aí se faz o decreto, né? Tem todo um processo também, que se volta a estudar a Positio, sempre se volta a estudar toda a documentação, né? Então não é algo assim apressado, né? Então às vezes demora anos, mas eu diria, o que nós podemos e devemos fazer a partir de agora? Conhecer a vida de Madre Teresa Spinelli, sem dúvida nenhuma a publicação vai ajudar, né? Difundir a espiritualidade dela e, sobretudo, pedir a intercessão da venerável Teresa Spinelli. Que nós também tenhamos uma alma apostólica, um coração centrado no amor à igreja, no desejo de formar formadores e também ancorados na caridade, porque é a caridade que forma, é a caridade que educa, é o amor que forma o coração dos apóstolos, né? Então, pedir a intercessão de Teresa Spinelli. E quem sabe, né, no nosso meio, por graça de Deus, venha algum milagre, que depois possa levá-la também aos altares, tomara que quanto antes, né? Um exemplo de vida sofrida, de vida santa, mas eu diria, ela une, em certo sentido, é uma nova Santa Rita e uma nova Santo Agostinho, por assim dizer, né? Tinha os estigmas. Não. Não temos notícia de algum fenômeno místico extraordinário, além dos fenômenos, vamos dizer assim, místicos interiores que ela viveu. Aquela visualização do céu, né, uma espécie de êxtase. Isso é Santa Rita. Isso. Santa Rita, sim. Sim. Santa Rita, sim. Ela teve o espinho da coroa, ela queria sofrer
Isso. Ela foi levada pelo próprio... Santa Rita, como é uma santa um pouco mais antiga, a devoção dela... a devoção dela se difundiu rápido, ela foi canonizada depois, né? Exato. E os milagres, exatamente, os milagres de Santa Rita foram tantos até os dias de hoje, né? Estando quase ali após a morte, proliferaram milagres na vida de Santa Rita, né? Por exemplo, o corpo incorrupto. Eu tive a graça de visitar Cássia, né? Debaixo ali da Basílica de Cássia, está o corpo de Santa Rita. Você olha assim, nossa, parece que está dormindo. Né? Subi também, Roca Porena, é lindo demais. Né? Exatamente, ela passou também. Ela passou também por isso, né? Então, resumindo, um pouquinho só para concluir, porque já está na hora da nossa Santa Missa, eu vejo Madre Teresa Spinelli que ela, para nós, para os nossos dias, Deus, através dela, repropõe Santa Rita de Cássia, ou seja, uma espiritualidade da família, que nós estamos em sonhar em família, ou seja, rezar, interceder, trabalhar pela santificação das nossas famílias, como Teresa Spinelli o fez, tentando santificar o seu matrimônio, santificando a filha, sofrendo juntamente com a filha, e depois essa família espiritual que ela forma, primeira como leiga, dedicada à educação das meninas, e depois também como Santa Rita, como religiosa, para a educação. E depois o exemplo de Santo Agostinho, que nos ensina o primado do amor na educação e na formação. Sem a caridade, sem ordenar o amor no coração dos nossos filhos, parentes, netos, amigos, sem ordenar o amor, amar primeiro a Deus sobre todas as coisas, e em Deus e por Deus, amar todas as pessoas, não vem uma educação, uma formação realmente centrada no coração de Cristo. Né? Nós, no Reino Christi, nós temos isso, é conhecer o amor de Cristo e deixar-nos formarmos pelo amor de Cristo. Né? Por isso, a meu modo de ver, Santo Agostinho, ele casa bem com a nossa espiritualidade, ou a nossa espiritualidade casa muito bem com Santo Agostinho, né? Que é o santo doutor que tem um coração ardente na mão. Mas sempre Santo Agostinho ele é pintado, representado com um coração ardente. A caridade de Cristo que animou. Né? Santo Agostinho tinha por volta dos seus 29, 30 anos. Bem adulto. Sim. Ok. Não. Eu não entendi essa noite essa Teresa, Sim, exatamente. Isso. Brevemente. Sim, então foi perguntado sobre o que é essa noite escura da alma, né? Então, brevemente, só para não deixar ninguém em dúvida, na vida unitiva, quando nós estamos, né, os santos são aqueles que estão muito unidos a Cristo. Né? Para nós nos unirmos a Cristo, a gente tem que fazer primeiro um caminho, claro, sempre na graça, primado da graça, mas o que os santos chamam de um caminho ativo. A gente tem que ter uma oração, uma vida de oração, um exercício das virtudes. Pela oração, a gente vai ordenando a nossa inteligência, os nossos afetos, a nossa vontade, o nosso querer, de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Essa é a nossa vida, é o caminho de santificação. Acontece, porém, que quando a pessoa já está tão unida a Deus, já ordenou a sua vida através da oração, através do exercício das virtudes ativas, acontece então
que Deus, ele começa a tomar posse, por assim dizer, da alma e das faculdades daquela pessoa. Então, no começo da vida espiritual, somos nós que rezamos. Eu vou fazer a minha oração, vou pegar o evangelho, vou aqui contemplar essa passagem, vou pensar, vou colocar atos de afeto. Somos nós que imaginamos, somos nós que raciocinamos e somos nós que sentimos e desejamos aquelas coisas que nós meditamos. Isso é muito bom, a gente tem que fazer isso sempre, né? É a oração, por assim dizer, ativa, okay? Que deve ser o pão de cada dia da nossa vida espiritual. Acontece, porém, que chega um momento, essa luz que a gente vai recebendo na oração fica tão forte, tão grande na alma de quem ora, que de repente é tanta quantidade de luz que a pessoa já não consegue raciocinar, já não consegue sentir, já não consegue querer com um pensar, um querer e um sentir humano. É tanta luz. Imaginem, por exemplo, quando a gente está na noite, assim, dirigindo meio de madrugada, né? E vem aquela carreta, aquela Scania, e de repente lança aquele farol alto na nossa direção. É falta de luz? Não. É muita luz que tanta luz cega. Ok? A vida, não é uma êxtase, é uma vida normal. Só que é tanta luz, é tanta graça divina que a alma recebe na oração que ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela perde Deus. Ok? Porque antes ela sentia Deus, agora ela não sente mais. Ela está vivendo unida a Deus. Só que é uma união que ela não sabe, por assim dizer, tematizar o que está acontecendo com ela. Ela já não sente aquilo que ela sentia, ela já não entende a presença de Deus. Santa Teresa de Jesus vai falar que a alma fica meio boba, né? Fica meio assim, ela está amando muito, mas ela sente que ela não ama, sente que Deus não a ama, ela perde todo o sentimento, porque é muita luz, é uma enxurrada de luz divina e a alma não está acostumada. E por isso pode acontecer, não é obrigatório, mas pode acontecer até êxtases, ela perde o controle do corpo, porque é tanta luz divina que a alma está mergulhada que ela fica na escuridão das coisas humanas. Ela já não sente em modo humano, não experimenta as coisas. Essa é a noite escura. Essa é a noite escura da alma. Okay? Ela passa por uma escuridão que é durante um tempo, pode durar anos às vezes, né? Às vezes é um período relativamente curto, que depois a luz volta, porque ela começa a entender que tem um modo novo de amar, não já com as próprias forças, mas guiada pelo Espírito. Né? Mas Santa Teresa d'Ávila, quando ela levitava, quando ela saía, ela estava nisso? Estava numa união profunda com Deus. Não é... Sim. Os fenômenos místicos extraordinários não dizem muita coisa do estado da alma, né? Deus pode conceder... Não. Deus pode conceder algum fenômeno extraordinário a qualquer pessoa, até um pecador, né? Mas normalmente é característico de alguém que está bastante avançado na vida espiritual. O sinal... Qual é o sinal para a gente... E concluo com isso, para a gente não errar, né? O sinal da santidade. União íntima com Deus e o exercício verdadeiro das virtudes cristãs. Né? A gente tem que ler, a gente tem que meditar sobre aquilo. Não pode escutar e entrar numa meditação. Não, temos que rezar. Né? Rezar é um combate. Então, por exemplo, aí tem muitos caminhos de oração. Por exemplo, a oração do Santo Terço é um grande caminho de contemplação, um caminho contemplativo maravilhoso. Né? Mas pode ser a oração vocal, como o Santo Terço, que eu vou meditando os mistérios da salvação. Pode ser através da Sagrada Escritura,
eu medito nos mistérios da salvação também. Pode ser, por exemplo, algum texto de algum santo, de algum místico, que eu medito naquele texto, mas eu medito, o que eu faço? Eu penso, eu raciocínio, eu vou suscitando os afetos, eu vou colocando a imaginação para entrar naquela cena evangélica, por exemplo, né? Nascimento de Jesus em Belém, aos pés da cruz de Jesus. A gente usa as nossas faculdades, a gente usa toda a nossa pessoa para rezar. Dentro do Evangelho. A gente mergulha no mistério para rezar. Não posso só ler. Eu tenho que imaginar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que querer, eu tenho que sentir o que as personagens estavam sentindo quando, por exemplo, Jesus nasceu, né? Ou quando Jesus estava. Isso é oração. Oração é você entrar no mistério da nossa fé. Apoiado, por exemplo, o Santo Terço, os mistérios, ou a leitura do Evangelho, ou algum texto de algum santo que me ajuda a entrar em um mistério, por exemplo, da Eucaristia, ou do sacramento do matrimônio, sacramento do batismo. Okay? Então, a oração, a gente sempre tem que colocar toda a nossa pessoa. Só que pode acontecer que chega um momento a pessoa já está tão mergulhada no mistério que ela é abraçada totalmente pela luz divina e ela já não consegue meditar como antes ela fazia, sentir, e ela entra em uma espécie de escuridão luminosa, como Moisés, né? Moisés, para receber as tábuas da lei, diz o livro do Êxodo que ele entrou numa nuvem escura, mas a nuvem era luminosa, né? Iluminava tudo ao redor, mas ele entra numa escuridão. Assim também acontece com os santos, né? Eles passam por um momento de escuridão porque a alma está sendo purificada de todas as coisas humanas para viver só na presença de Deus, né? Então, exatamente. Né? Bom, vamos então concluir com a bênção final. Eu concluo aqui também